Boa noite, meus irmãos. Senhor Jesus, louvado seja mais um dia se finda e nós podemos compartilhar mais uma vez a palavra do nosso Deus. Alguns cheguem e nós vamos ter então o nosso Moisés e Macileide. Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos. Estamos chegando. Deus abençoe. Paz, irmão Giovanni. Deus abençoe. Ok. Agenor, Vera, boa noite. Deus abençoe. Vamos nos organizando para mais um dos nossos encontros, nossa devocional nesta noite. Deus abençoe. Cris, Deus abençoe. Um abraço aí para toda a família. Irmão Jefferson, juntamente com a... Deus abençoe, irmão Jefferson. Bom, graças a Deus. Nós vamos nos organizando para caminharmos mais um pouco na palavra do Senhor. Deus tem nos dado a bênção, podemos usar para meditarmos na palavra de Deus. Boa noite. Deus abençoe, irmã Sandra, boa noite, sejam bem-vindas. Vamos, como sempre, o tempo de oração, irmão Plínio, irmão Sérgio Moche, graça e paz, Deus abençoe. Sejam bem-vindos a mais um devocional, Luz para o meu caminho. É sempre estudar a palavra do Senhor juntos e vamos fazer isso mais uma vez. Nós vamos começar com uma oração, como sempre fazemos. Nessa continuar intercedendo pelo irmão Aloísio, lá em Salvador, ainda internado, e nós devemos continuar intercedendo. Está entubado, está se recuperando ali, e notícias hoje, mas queremos continuar orando, intercedendo pelo Aloísio, lá em Salvador. Também, sempre lembrando pelo irmão Roberto, esposo da irmã Messia, esse dia, chegarmos diante do Senhor. Então receba, ó Deus, a nossa gratidão, a nossa adoração, receba e o louvor dos meus que nesse instante, concordando comigo nessa oração. Quero colocar cada um aqui diante do teu altar, a cada pedido que está agora na mente. Colocamos todos no teu altar, para que o Senhor os visite segundo o teu querer e a tua vontade. Pai, eu quero pedir ao Senhor que possa nos conduzir e que eu seja apenas instrumento em tuas mãos e que essa palavra encontre lugar nos corações dos meus irmãos e que sejamos mais uma vez edificados pelo poder da tua palavra. Te oramos, Deus, agradecido, confiante, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, nós vamos caminhar juntos. Louvado seja Deus. Irmão Emerson, boa noite. Irmã Amanda, boa noite. Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos. Nós queremos meditar hoje à noite, irmãos, na palavra de Deus. Eu creio que aqueles que conseguiram participar ontem
nesse momento tão particular que nós estamos vivendo. Eu quero lhe incentivar hoje à noite Ok, nós tivemos uma perda de sinal aqui. Alguém me dá um ok se já voltou para vocês? Por favor. Alguém pode me ajudar? Nós perdemos o sinal aqui por um pouco de tempo. Alguém pode me dar um ok? Ok, irmã Vera. Ok, Nádia, Leia, Anne, obrigado. Voltando então, irmãos, ao texto, eu quero incentivar hoje à noite, como eu disse, a sempre que possível voltar lá na história de José. Parece que já decoramos, mas sempre tem novidades ali. E eu quero, como disse, aqueles que me conhecem, eu amo olhar uma história de trás para frente. E então eu quero te convidar a ler comigo, hoje à noite, Gênesis capítulo 45, versículos 5 a 7. Gênesis capítulo 45, versículos 5 a 7. Ok? Gênesis 45, versículos 5 a 7. Nos diz assim a palavra do Senhor: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Irmãos, esse texto é o clímax da história de José. Esse texto é quando José se revela aos seus irmãos. E o contexto aqui, ele precisa ser dividido em 2 partes. A primeira é que precisamos lembrar de tudo que José sofreu. Coisa que ele não fez. Ele não faz aqui. E eu vou explicar depois. José é vendido como escravo, jogado depois em uma prisão de forma injusta para nós. Porque quem está preocupado em fazer justiça a um escravo? Trazido de volta, vai servir a Faraó. Mas será que quando ele estava passando por tudo isso, ele imaginaria que faria uma declaração como essa que ele fez para os seus irmãos? Dizendo para eles: olha, meu Deus me enviou à frente para preservar a vida de vocês. Foi Deus que fez isso para salvar a vida de vocês. Quando José estava em toda aquela turbulência da sua vida, ele jamais imaginaria que estaria fazendo uma declaração como esta. A outra parte é que seus irmãos, que foram os causadores deste mal, entre aspas, a José, jamais imaginaria que 20 anos depois, é verdade, irmãos, essa afirmação vem 20 anos depois do que eles fizeram. E encontra ali José diante deles. E nesse contexto, que como eu disse, eu quero aplicar alguns detalhes hoje à noite. E o primeiro detalhe que eu quero aplicar hoje à noite é dizer para você e para mim, como já disse para mim, compartilhar com você,
que nesse contexto, o que interessa é o resultado, o que Deus fez. Nesse momento, o que interessa a José não é o que seus irmãos lhe fizeram, nem tampouco o que nos anos passados. Na cabeça de José estava claro o controle de Deus. Ao invés de José voltar aqui e relatar direitinho tudo que seus irmãos lhe fez e tudo que ele passou, observe o que ele diz nos versículos 8 e 9. Olha aí na sua Bíblia, versículos 8 e 9. Assim, José falando, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó. Ele me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Observe, irmãos, o que interessa para José aqui é o resultado. Não é o que ele sofreu, mas sim o que Deus fez. Observe, vejam a repetição aqui. Ele me trouxe, Ele me tornou, Ele me fez. Eu quero insistir com você, como em todos os nossos encontros, Ele, Deus, é quem faz todas as coisas. Nada acontece por acaso. Daqui a 20 anos, se Deus permitir, não vamos contar como se perderam os empregos em nossos dias. Não vamos contar quantas pessoas morreram. Não vamos contar quanto tempo ficamos de quarentena. Não! Eu quero dizer, daqui a 20 anos, se Deus permitir, é como Ele me guardou, como Ele me sustentou, como Ele me conduziu. Não foi o governo, não foram as medidas tomadas, foi Ele. E essa é a primeira aplicação que me interessa hoje à noite, olhando para esse texto. O que me interessa é o resultado. O que me interessa é o que Deus fez. O que me interessa não é uma lista de sofrimento nesses dias, mas o que Deus fez. Ele fez. É isso que José está fazendo. José não pega 20 anos de lamentações para discutir com os seus irmãos. José, ele para aqui e dá a glória a quem é devida. Ele me tornou governador, Ele me fez, Ele me trouxe até aqui. Então, ao encerrarmos esse tempo de pandemia, e quando o mundo tentar voltar ao normal, eu gostaria que você se lembrasse disso que eu estou te dizendo hoje à noite. Ele, sempre Ele, é Deus. É Deus quem conduz todas as coisas. E José reconhece isso. Diante dos seus irmãos, ele não está lamuriando, lamentando, não. Ele está dizendo, foi Deus quem fez isso. Ele fez. Segundo lugar, se você olhar para o texto, observe, primeira aplicação é que o que interessa é o resultado, o que interessa é o que Deus fez. Segunda aplicação, não procure culpados. Não procure culpados. Irmãos, o que mais ouvimos é que foram infectados por causa disso ou por causa daquilo. Os chineses são culpados, o governo, porque não queriam que atrapalhasse o carnaval. Olha o conselho de José. Olha o que é que José diz para os seus irmãos e que serve para nós hoje à noite. Vai na sua Bíblia, continue. Veja o versículo 24. Veja o versículo 24. Depois despediu-se dos seus irmãos, e ao partirem,
disse-lhes: não briguem pelo caminho. Não briguem pelo caminho. Irmãos, quando colocamos o nosso olhar no que Deus está fazendo, não brigamos colocando a culpa nos outros. Parece, irmãos, um detalhe insignificante, mas José sabia da bomba que ele tinha colocado na cabeça dos seus irmãos. E que no caminho eles poderiam não mais compreender a visão que José tinha de como Deus permitiu tudo agora para mostrar o seu poder através da trajetória de José. Acredita, irmãos, isso aqui ser um conselho também para nós hoje à noite. Não briguem. Não briguem. Não busque culpados, seja em sua família, no seu trabalho, com os amigos, não briguem. Eu fico admirado de ver crentes debatendo na internet, discutindo, arrumando inimizades. José dá um recado para os seus irmãos: vão lá buscar meu pai, mas não briguem, porque Deus está no controle. Foi Ele quem me trouxe aqui, então não vão pelo caminho procurando quem é culpado disso tudo, não. Deus conduziu tudo isso. Irmãos, Deus não perdeu o controle da história. José entendia isso. Então, o segundo conselho prático, ou a segunda aplicação prática que eu tenho para mim hoje à noite e que eu quero compartilhar com você hoje à noite: pare de buscar culpado. É Deus quem está escrevendo a história. É Deus quem está conduzindo todas as coisas. A culpa não é do governo. A culpa não é dos chineses. A culpa não é do seu patrão. A culpa não é de A ou B. Não briguem por causa disso. Parem de discutir política. Parem de ficar insistindo de que foi isso ou foi aquilo. Volte o seu olhar para aquilo que José está entendendo naquele momento e que nós precisamos entender hoje. Deus está no controle. O conselho é esse: despedir os seus irmãos e, ao partirem, disse-lhes: não briguem pelo caminho. Meu querido irmão, pare de brigar. Pare de buscar um lado. Pare de ser PT, ou de ser Bolsonaro, ou de ser partido tal, ou partido outro. Parem com isso. Porque Deus tem o controle da história. E a sua e a minha vida, assim como a de José, com todo o sofrimento que ele passou, estava nas mãos do Deus Todo-Poderoso, do eterno Deus. Não briguem pelo caminho. Meus irmãos, não briguem na quarentena. Meus irmãos, não briguem durante a pandemia. Meus irmãos, não briguem em suas casas. Não briguem se vai sair de casa ou voltar para casa. Não briguem por causa disso ou daquilo. Esquece essa visão materialista e aquilo que o mundo coloca. Volte a sua visão para o Deus que está controlando a história. Para de brigar. Não briguem pelo caminho. O conselho de José. E em terceiro e último lugar, ou terceira aplicação que encontramos aqui, antes de entrar na terceira aplicação, nós encontramos em nossos dias, irmãos, infelizmente, pessoas que ficam tentando justificar tudo. Querem justificar. De alguma forma. Como é difícil, irmãos, encontrar crentes que estão dispostos a abrir a sua boca e, diante de tanta inquisição, diante de tantas perguntas, o crente, com toda a sobriedade, em paz, com tranquilidade, diz assim: o meu Deus está no controle.
Para de arrumar justificativa e deixe Deus conduzir do jeito dele. Porque o jeito de Deus é sempre o melhor. É sempre o melhor. E a terceira aplicação, olhando para a história de José, que eu quero trazer para nós hoje à noite, ou o terceiro detalhe, é que José entende. E Deus nos mostra, nesse texto, que passar pelo Egito é necessário. Entenda isso. Passar pelo Egito é necessário. No plano de Deus, irmãos, sempre haverá um tempo de Egito. No plano de Deus, vira e mexe, nós precisamos descer no Egito. Voltar ao Egito. Vai comigo para o capítulo 46, versículos 3 e 4. Gênesis 46, versículos 3 e 4. Gênesis 46, 3 e 4. E Deus falou a Israel, por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Agora, olha que fantástico. É Deus falando. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Os irmãos de José contaram tudo a Jacó. Se você voltar no texto, depois você dá uma lida, essa história é muito gostosa. E quando Jacó ouve que o seu filho está vivo, depois de 20 anos, Jacó quase morre. E quando Jacó retoma ali a sua ideia, Jacó diz: por favor, vamos logo para lá antes que eu morra sem vê-lo. E quando Jacó se prepara para a viagem, Deus então vem a Jacó. E quando Deus vem a Jacó, Ele vem para dizer alguns detalhes que precisa saltar aos nossos olhos hoje à noite. Ele vem a Jacó e ele diz para Jacó: eu sou Deus. Tem gente que parece que esqueceu disso. Eu sou Deus. É isso que o Senhor está relembrando a Jacó. Eu sou Deus, o Deus de seu pai. E olha a segunda frase: não tenha medo de descer ao Egito. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo dos altos e baixos da sua vida. Não tenha medo. Sabe por quê? Sabe por que nós não podemos ter medo? Porque olha a proposta de Deus. Olha o conserto de Deus aqui. Olha a promessa de Deus. Deus diz: não tenha medo de descer ao Egito. Por quê? Porque eu mesmo, disse Deus, eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta. Observe, o Egito foi o lugar que Deus escolheu
para ser o sustento de Israel. O Egito foi o lugar que Deus escolheu para mostrar para todo o mundo que Ele é Deus. E Ele diz para Jacó, não tenha medo. Olha que promessa fantástica que Ele faz nesse versículo. Ele diz, eu mesmo descerei com você e certamente o trarei de volta. Vocês sabem, né, irmãos? Como eu gosto de insistir nessa palavra certamente. Quando essa palavra aparece na Bíblia, é um bálsamo para o meu coração. Porque quando Deus diz, Ele está falando e reafirmando certamente, com toda certeza, sem dúvida. É isso que Ele está dizendo para Jacó. E é isso que Ele está dizendo para nós hoje à noite. Certamente, sem dúvida, eu vou descer com vocês até lá no Egito, mas eu voltarei com vocês também. Ou seja, o que é que o Senhor está nos dizendo? Ele é o Deus que nos levará para o Egito. Por quê? Porque para ser vitorioso, precisa entrar na batalha. Para ter vitória, precisa de um Egito. Ele é o Deus que desce com a gente, mas é o Deus que também depois nos traz de volta. Ele é o Deus que está conosco sempre. Olhe, sempre o que Deus faz. Olhe sempre o que Deus faz. Faça como José. Colecione as bênçãos de Deus na tua vida. Colecione as bênçãos de Deus na sua vida. Mas eu quero te dar um conselho. Descarte as tristezas e dores. José não perdeu tempo elencando as suas tristezas, os seus dissabores, mas José gastou tempo mostrando para os seus irmãos o que Deus fez na vida dele. Eu quero te convidar hoje à noite a olhar para a sua vida e anotar em 2 meses de quarentena quantas bênçãos Deus tem lhe dado. Irmãos, Deus tem abençoado. Para de olhar os problemas, para de olhar as dores, para de olhar o sofrimento e começa a contar as bênçãos. Contar as bênçãos. É isso que aprendemos com José. E é isso que Deus está dizendo a Jacó. Eu sou o Deus que vou caminhar com você no deserto. Eu sou o Deus que vou descer com você até o Egito. Mas eu voltarei também com você. Irmãos, esse é o nosso Deus. É o Deus que nos baixos, Ele está conosco. E nos altos, é Ele quem nos sustenta. É Ele quem nos levanta. É Ele quem nos traz de volta. Esse é o nosso Deus. Eu quero desafiar você hoje à noite, ao encerrarmos aqui o nosso tempo. Pegue esse texto depois. Gasta um tempinho nele. Investe. Porque com certeza Ele vai abençoar o seu coração. Com certeza. Porque tudo que José sofreu, ele encerra dizendo, eu reconheço que tudo isso Deus fez, Deus permitiu para que eu fosse usado hoje para sustentar vocês, meus irmãos. É isso que José conclui. Então eu quero animar você a se lembrar hoje à noite, ao encerrarmos nosso tempo devocional, que o que interessa é o resultado. Olhe o que Deus fez. Esqueça o sofrimento, esqueça os problemas, esqueçam as dores e olhe o que Deus fez. Olhe o que Deus fez. Para de procurar culpado.
Não briguem pelo caminho. Não briguem na sua casa. Para de procurar culpado. Para de brigar. E começa a reconhecer essa promessa que Deus fez a Jacó e que eu e você podemos aplicar em nossas vidas hoje à noite. Que esse Deus que desce conosco, ele passa pelo Egito, porque passar pelo Egito é necessário. Porque depois do Egito tem vitória. E nessa vitória, o nosso Deus está presente sempre. Depois que isso tudo passar, nós vamos lembrar. Lembrar de quê? Quarentena? Quantos morreram? A disputa de governo? A questão política? É isso que você quer lembrar? Eu não. Depois que tudo isso passar, eu quero lembrar de um Deus presente sempre, conduzindo todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E que alegria, e que paz, e que prazer, e que satisfação poder dizer hoje à noite que esse Deus de Jacó, esse Deus de José, é o meu Deus, é o seu Deus. Ele está conosco sempre. Creia nisso, meu irmão. Levante a cabeça, olhe ao seu redor e veja o que Deus tem feito. E mesmo em momento de pandemia, Deus tem feito maravilhas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que essa palavra encontre lugar no seu coração. Depois volta lá, vê essa história e tira mais aplicações. Eu só usei algumas, tem muita aplicação. Eu terminei hoje o livro de Gênesis, já estou no 2º capítulo de Êxodo, fazendo aí, aliás, no 4º capítulo, fazendo aí uma aplicação detalhada de quem é Deus e trazendo essa fé para o meu coração, e eu acredito que vai fortificar o seu também. Deus abençoe, nós vamos orar, encerrando nosso tempo. Louvado seja Deus pela sua vida. Agradeço que você ainda continua junto aí, terças-feiras, quintas, domingo pela manhã e domingo à noite. Você que foi abençoado com o pastor João ontem, na live que eu compartilhei com vocês, nós vamos poder matar a saudade no domingo. O culto será com a Igreja Batista Bíblica em Cumbica. Pastor João Vasconcelos estará pregando para nós e quero contar com você, domingo 18h30. E às 9h30 da manhã, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos continuando a falar sobre disciplina bíblica. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Nós vamos orar nesse instante. Que Deus abençoe a sua vida também, Márcio. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é sempre fiel. Deus, nós não temos palavras, Senhor, para agradecer por tua fidelidade. E seja no Egito, seja no deserto, seja nas lutas, nós sempre vamos ver a boa mão do Senhor. Porque o Senhor é sempre bom e a tua misericórdia dura para sempre e a tua fidelidade é de geração em geração. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor digne-se em abençoar os meus irmãos que estão ouvindo nessa hora e aqueles que ainda irão ouvir. Que o Senhor use essa palavra em cada coração. É a minha oração
com os irmãos que concordam comigo hoje à noite, pois fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa noite, um grande abraço e até a próxima.